Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Meditação do dia 1º de outubro, Livro do Céu, volume 2, capítulo 23, de 16 de maio de 1899. Jesus fala da cruz e lamenta-se das almas devotas. Jesus continuou por outros dias manifestando-se do mesmo modo, não querendo separar-se de mim. Parecia que aquele pouco de sofrimento que tinha derramado em mim o atraía tanto que não sabia estar sem mim. Esta manhã derramou outro pouco de amargura de sua boca na minha e depois disse-me: a cruz dispõe a alma à paciência. A cruz abre o céu e une o céu e a terra, isto é, Deus e a alma. A virtude da cruz é potente, e quando entra em uma alma, tem a virtude de remover a ferrugem de todas as coisas terrenas. Não só isso, senão que dá o tédio, o fastio, o desprezo das coisas da terra, e em troca lhe dá o sabor, o agrado das coisas celestiais. Mas por poucos é reconhecida a virtude da cruz, por isso a desprezam. Quem pode dizer quantas coisas compreendi da cruz quando Jesus falava? O falar de Deus não é como o nosso, que tanto se entende por quanto se diz. Mas uma só palavra deixa uma luz imensa, que ruminando bem poderia fazer estar ocupado todo dia em profundíssima meditação. É por isso que, se eu quisesse dizer tudo, me prolongaria demasiado e faltaria o tempo para o fazer. Depois de um pouco, Jesus voltou de novo, mas um pouco mais aflito. Eu rapidamente lhe perguntei a causa, e Jesus me fez ver muitas almas devotas e me disse: minha filha, o que olho em uma alma é quando se despoja da própria vontade. Então minha vontade a investe, a diviniza e a faz toda minha. Olha um pouco para estas almas. Dizem-se devotas enquanto as coisas vão à sua maneira. Depois, uma pequena coisa, se não forem longas as suas confissões, se o confessor não as satisfaz, perdem a paz e algumas chegam a não querer fazer mais nada. Isto diz que não é minha vontade que predomina, mas a delas. Então acredite em mim, minha filha. Você errou o caminho, porque quando eu vejo que você realmente quer me amar, eu tenho tantas maneiras de te dar a minha graça. Quão triste era ver Jesus sofrer por este tipo de gente. Procurei compadecer-lhe por quanto pude e assim terminou. Eu vou entendendo aqui o valor da cruz, conforme Jesus descreve algumas coisas lá para Luísa, como realmente algo precioso, algo que embeleza mesmo a alma. E aí, assim, eu vou percebendo assim que a cruz, à medida que nós vamos conhecendo o para quê, o motivo que existe da existência daquela cruz, é impossível não amar, porque ela vem sempre com um bem, investida de um bem maior, que na maioria das vezes ele está oculto, ele não está explícito naquela cruz. Tanto é que é só nós retomarmos, toda vez que a cruz se apresentar para nós, se nós fizéssemos o exercício de nos remetermos imediatamente para a paixão de Jesus, para o Calvário, para a cruz dele, nós veríamos que, na aparência, o que aconteceu lá foi terrível, foi inumano, foi uma coisa assim que
que é impensável para o humano entender e compreender o que estava acontecendo lá. Porque a cruz ali representava uma derrota total, representava um abandono de Deus, representava ali como se todo o trabalho que ele tivesse feito estivesse indo para a lata do lixo. Então a cruz representou isso, representava uma derrota. Mas essa era a aparência visível da cruz. Ninguém até aquele momento, a não ser Nossa Senhora e o próprio Jesus, conheciam, dos que estavam na terra ali, conheciam o que existia por trás daquilo, tudo que estava acontecendo, de tudo aquilo que era real, que não era mentira, não era fantasia, não era invenção e não era teatro, era algo real, estava acontecendo de verdade, com pessoas, com seres humanos, com pessoas mesmo, era real. O sangue que Jesus, que correu lá na cruz, o sangue que saiu dele foi um sangue real, foi um sangue de verdade. É um fato histórico que aconteceu na história. Mas quem olha só com o olhar humano vê só essa aparência. Então, até por isso, muitas pessoas hoje recuam, escarnecem da cruz porque só vê o visível dela, só vê a casca dela, não vê o que existia por trás, não entende o bem que aquilo, que tudo aquilo que estava acontecendo, o bem que existia por aqui, atrás de tudo aquilo, que depois veio ao conhecimento dos demais, né, ao longo da história da igreja, a redenção. Então ali, Jesus na cruz, ele alcançava o perdão de todos os pecados, ele alcançava a remissão dos pecados, a, a, ele alcançava o céu novamente para o ser humano. Assim, né, como a Luísa fala, né, se eu fosse descrever tudo o que o Senhor ia comunicando para ela, de tanta informação, às vezes numa palavra só, dizia tanto, uma palavra única, uma palavra ou uma expressão apenas dizia tanto, comunicava tanto, tinha tanta informação contida ali que se ela fosse dizer, se prolongaria demais. Então, assim, de forma resumida, a cruz ali, né, ela alcançou a salvação do gênero humano. Então, é isso bem resumido, bem simploriamente explicando. Alcançou a redenção do gênero humano. Então, mas quem estava ali, fora Nossa Senhora de Jesus, não viam isso. Só viam realmente ali uma condenação, a morte de um condenado, a morte de um desgraçado. Não viam o que estava sendo conquistado. Então, dessa mesma forma, quando a gente vai compreendendo o que está acontecendo, o que tem por trás, o que de espiritual está sendo comunicado, o que de bem essa cruz traz consigo, nós desejaríamos ter cruzes, porque ela sempre vem com bem muito, muito, muito maior do que o que está na casca. Então, todo sofrimento que nos chega, ele vem embutido, ou melhor, ele vem com uma casca feia, vem com uma embalagem feia, vem com uma embalagem é, repulsiva, vem com uma embalagem horrorosa, mas lá no interior dessa embalagem existe ali um bem preciosíssimo. Um bem preciosíssimo, muito precioso. Só que só vai tocar nesse bem aqueles que aceitarem que a casca que a embalagem não é o real, não é o verdadeiro bem. O bem está no interno, está no interior da cruz. Então, quando a gente entende isso, e aí a gente modifica a visão. Então, a gente passa a buscar o para quê, e não buscar por buscar, mas assim, realmente para poder compreender o que está sendo comunicado, o que Deus está trazendo de informação, o que Ele está trazendo de bem, para que esse bem possa ser tomado em posse. Porque se nós não conhecemos o valor do sofrimento, o valor da cruz, a gente não toma posse do bem que ele traz consigo, que ele traz junto. Então, sofrer, de qualquer forma, todo mundo vai sofrer, mas em maior e menor grau, mais cruel ou menos cruel, uma cruz pesada ou menos pesada, todo mundo passa por ela.
Só que a diferença está em quem entende o para quê e toma posse do bem que aquele sofrimento, que aquela cruz traz, toma posse do bem e daqueles que rejeitam. Pela embalagem, rejeita o conteúdo. Então, o que a maioria das pessoas hoje em dia faz é rejeitar o conteúdo por causa da embalagem. Então, essa embalagem da cruz, ela é muito repulsiva mesmo. Só que por isso que a gente precisa mudar essa mentalidade de olhar para a cruz pela embalagem, olhar para a cruz pela casca, olhar para a cruz pela aparência. E sim, buscar o que tem ali dentro, o que está lá dentro, o que está contido ali dentro, qual que é o bem, qual que é o valor, qual que é a preciosidade, qual que é ali a joia que está contida ali dentro. Então, se a gente começa a fazer esse trabalho de garimpagem mesmo nos sofrimentos, e esse trabalho de garimpagem é um trabalho de relacionamento com Deus, é um trabalho de conversa com Ele, é um trabalho de intimidade. Então, quando nós passamos para esse, né, nós avançamos para esse processo de intimidade, de conversa, de diálogo, de relacionamento, de relacionar-se mesmo, então as respostas, né, ele já vem, a cruz chega, o sofrimento chega, mas nós já estamos enxergando já imediatamente ou rapidamente ou logo em seguida a gente já está vendo lá dentro o que tá envolvido, o que está lá dentro contido. E aí o que a gente vai fazer? Abraçar mesmo e amar, porque a gente compreende que o que está lá dentro é o que precisa ser alcançado. E então nós vamos pegar o sofrimento, abraçar o sofrimento como esse garimpeiro que está ali atrás da joia, da pedra preciosa que está lá dentro. Porque Jesus fala que ele remove a ferrugem das coisas terrenas e dá sabor das coisas. Por causa disso, porque a cruz traz isso. Ela faz esse trabalho de limpeza, de purificação, de, de, de retirar a ferrugem, de retirar a casca, de retirar aquelas crostas que vai sendo acumulada na nossa alma. Então a cruz ela tem esse poder de fazer de removendo essas cascas que nós vamos acumulando na nossa alma. Então ela tem esse poder. Então, e aí, quando nós vamos compreendendo esse trabalho, aí as coisas de dentro, né, as coisas do interior da cruz, as coisas do interior do sofrimento, o interior das disposições que ele vai nos trazendo, elas têm esse sabor maravilhoso de céu, esse sabor maravilhoso de eternidade, esse sabor maravilhoso das coisas celestiais. Mas não tem como entender isso se ficarmos na superfície. É só mesmo adentrando mesmo no profundo, no conteúdo, no interior das verdades que ele vai manifestando. O que você compreende, entende a respeito da descrição que Luísa faz sobre o falar de Jesus. É isso, né, que o que ele fala, porque ele é a verdade, ele é a palavra, ele é o verbo. Então, uma comunicação mais espiritual, ela abrange um conhecimento, um entendimento que transcende, que vai muito além daquilo que é possível no entendimento humano, simplesmente do cérebro. Então, nós, quando conversamos humanamente, a nossa linguagem é limitada, o nosso conteúdo é limitado. Só que quando a nossa conversa ela passa para o nível do espiritual, e é isso que o Senhor quer nos elevar, quer nos levar para o nível espiritual, para o nível mais elevado de conversa, de diálogo, é onde é possível entender, assim, muito mais do que realmente está se dizendo ali, é, é, explicando, humanamente explicando. Então, humanamente, o que eu estou fazendo aqui, tentando fazer uma explicação, mas eu estou usando mais da minha capacidade humana do que até mesmo da capacidade espiritual. Então, à medida que eu me deixo ser conduzida e a minha inteligência sendo usada por Deus, e a minha boca sendo usada por Deus, ele pode comunicar muito mais daquilo que eu suporia que eu poderia dizer. Então, quando eu me deixo usar, e ele realmente pode usar quando eu me deixo, e ele quer e usa,
quando eu vou me escutar de novo, né? Isso eu estou falando, dando um exemplo, mas isso acontece com quem se deixa conduzir. Aí nós vamos reescutando, a gente fala, mas eu não falei isso, porque assim, eu não seria capaz de falar isso, porque realmente, eu humanamente não seria capaz de falar. Mas ele pode usar minha boca e trazer elementos, conhecimentos, informações que ultrapassa. Então, quando eu dou a minha boca para ele falar, ele pode comunicar-se, falar. Então, por isso que muitas vezes quando sai luzes da boca das pessoas que estão partilhando, né, principalmente quanto mais a pessoa tem a entrega, mais as luzes vão saindo, porque é ele comunicando, não é a pessoa. Então a gente fica muito, porque a pessoa, não é a pessoa. Porque se a gente ficar na pessoa, a gente vai ficar no raso da informação, a gente vai ficar no raso da meditação, a gente vai ficar no raso do conteúdo que ele quer passar. Mas quando nós somos instrumentos na mão dele, ele pode usar e trazer informações que até então parecia que elas não existiam ainda, e realmente não existiam para nós, mas elas já eram informações, elas já eram verdades existentes, só que elas não tinham sido ainda ser apresentado para nós. E nós podemos e somos, né, podemos abandonados a essa divina vontade, a esse divino mover, a esse divino fiat que é obrador em nós, deixar que ele possa usar, mesmo dessa capacidade limitativa da nossa humanidade, mas ele pode, nessa humanidade nossa, transmitir muito, muito, muito mais além do que aquilo que a gente possa imaginar que é possível. E aí a gente vai se maravilhando conforme a gente vai percebendo que mesmo na limitação do humano que ainda temos em nós, ele pode, porque né, a vontade tem o poder de liberar esse espaço para que o poder de verdade que é de Deus haja em nós pela nossa vontade. Então, se eu quero que ele use esse espaço que é dele mesmo, que não é meu, para comunicar-se, para transmitir as verdades que ele quer, é o espaço que ele precisa, é o sim que ele precisa, é o fiat que ele precisa para poder realizar a obra que é dele mesmo. E aí também na outra pergunta, por que Jesus fica tão amargurado ao falar das almas que dizem ser devotas? Porque, diferentemente das almas que é, já se apresentam como não sendo devotas, como que não creem, como que vivem de qualquer jeito, como assumem realmente que não tem essa característica de viver mais para o espiritual, mais para Deus, a alma devota, assume uma aparência de espiritual. Então, e como Deus, como Jesus, ele penetra lá no íntimo, lá no âmago, lá no núcleo da célula nossa, ele consegue penetrar no mais profundo, onde eu falo, né, que o Espírito perscruta tudo. Então ele perscruta tudo o nosso interior. Então ele vê tudo, 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 tudo. Então ele sabe que muitas e muitas vezes aquela aparência de devoção, aquela aparência de dedicação, de serviço, de doação nas coisas de Deus, muitas vezes só está na superfície, só está na aparência, só está na casca, só está ali apresentável. Mas lá no interior não existe uma verdade, não existe uma fé, não existe uma doação, não existe um amor de entrega profunda do que ele, para ele mesmo, para ele fazer. Então é a pessoa, é o devoto que faz, é o devoto que age, é o devoto que aparece, é o devoto que sabe, é o devoto que faz as orações, que prega e tudo mais. Então quem faz é a pessoa e lá no interior existe essa realidade do eu posso, do eu sei, do eu faço. Olha o que eu faço. Então, não é que é generalizado 100%, mas na maioria das vezes é uma aparência de devoção, mas lá no interior existe uma salada mista de sentimentos, de desordens, de luta interior muito grande.
E Jesus conhece toda essa realidade. Então, muitas vezes, existe ali uma luta, até mesmo uma luta, né, interna ali para fazer a coisa correta. Mas acaba que nessa luta ali, nesse conflito interno que existe lá dentro da vida desse devoto, acaba que muitas vezes ela é movida à aparência, porque ela vai se percebendo muitas vezes tão atribulada interiormente, e isso não necessariamente representa a sua vida exterior, porque às vezes na vida exterior é uma pessoa até bem-sucedida. É claro que tem muitos devotos que têm uma vida de luta externa muito grande, mas tem alguns que têm uma vida de luta que tem uma aparência boa, que realmente representa como se aquela pessoa fosse mesmo ali, tivesse com propriedade falando das coisas, da devoção, né? Porque assim, eu sou abençoada e dá os testemunhos de muitas bênçãos, de muitas graças, e realmente o Senhor vai derramando bênçãos e graças na vida dessas pessoas, porque vai concedendo para essas pessoas uma vida um pouco mais apresentável de graça, também para ser testemunho que quem caminha com Deus tem também né, tem a bênção também. Então, mas são estratégias que o Senhor vai usando. Mas lá no interior dessa pessoa existe uma luta muito grande, existe ali uma desordem muito grande. Então, quanto maior a desordem é interna, mais externamente essa pessoa quer parecer ser algo, aparecer boa, aparecer prestativa, aparecer que está disponível, que faz, que se doa, que tá à disposição dos outros, que está à disposição da igreja, que está à disposição da missão, que está à disposição da causa pela qual está ali lutando. Mas ela e Deus sabem que existe uma luta muito grande lá dentro. E essa luta muito grande muitas vezes é porque essa pessoa não cede espaço para Deus realmente trabalhar. Porque ela sabe que se Deus for trabalhar de verdade na vida dela, ele vai destruir. Ele vai destruir um monte de coisas na vida dela. Ele vai desmoronar. Ele vai muitas vezes expor essa alma a passar por situações de humilhação e ela não quer. Ela não quer essa destruição, ela não quer essa situação de humilhação. Então ela prefere continuar na luta e aparecer bonita, aparecer boa, aparecer agradável do que passar pela quebra, passar pela humilhação. Então é isso que eu senti agora no meu coração, de que é essa rejeição da humilhação, de se expor para as pessoas ver que ela não é aquilo que ela parece, porque ela tem um instinto de preservação, de autopreservação, de autoimagem muito grande. Então, quanto maior, quanto mais alta essa pessoa for nessa realidade da autopreservação, da autoimagem, mais internamente ela tem conflitos e mais ela vai buscar esconder isso. E ela vai rejeitando esse trabalho de desconstrução que Deus precisa fazer. Então, esse trabalho que a Divina Vontade vai fazendo em nós de desconstrução, de quebra, de derrubar o muro mesmo, assim, meter chegar com a máquina assim mesmo, um trator ali, derrubar o muro, derrubar a construção, levar lá embaixo mesmo, deixar tudo, deixar nenhuma pedra sobre pedra em nós, é um trabalho que não acontece fora dessa realidade da Divina Vontade. Não acontece, porque é um trabalho de autopreservação muito grande, muito grande. Então, eu vejo que é mais ou menos nesse sentido aqui o que o texto está buscando nos trazer, nos comunicar hoje. Amém, Fiat.